E aí, pessoal, tudo beleza? Estou improvisando uma aulinha aqui de revisão de conteúdo importante de matemática, tá bom? Que é coeficiente angular e coeficiente linear. Vou mostrar aqui um pouquinho do conteúdo para vocês, mas para a gente rever isso e depois tem uma atividadezinha para fazer, valeu? Um abraço, boa atividade aí para vocês. Bem, pessoal, então super rapidinho aqui, né? Coeficiente angular e coeficiente linear. O que vem a ser isso, né? Essa fórmula aí vocês já conhecem bem. Y igual a vezes x mais b. Todo mundo sabe que essa aqui é a equação do primeiro grau. Ok? Equação do primeiro grau. Bom, ya vezes x mais b. Eu já marquei aqui para vocês que o a é o coeficiente angular. E o b é o coeficiente linear. Abreviei aí, né? Mas será que isso é um bicho de sete cabeças? Vamos entender rapidinho aqui, na reta, né? Fiz aqui um plano cartesiano. E a gente tem aqui o eixo y e o eixo x. O eixo y das ordenadas e o eixo x das abscissas, né? Bom, o que isso significa? Como nós estamos num plano, um plano ele tem duas dimensões, né? Se fosse uma reta, né? Só a reta y, seria apenas uma dimensão. Então, qualquer ponto que eu tiver aqui, ele vai ter um endereço, vamos dizer assim, né? Você consegue localizar ele no eixo y e consegue também localizar ele no eixo x. Por isso a gente diz que o y está em função de x. Poderia dizer o contrário também, mas é conveniente falar assim, tá bom? Convencionou-se falar que y está em função de x. O que significa isso, y está em função de x? Quando você olha para esse y aqui, né? Ele está em função de x, né? Então a gente faz assim, ó, y é igual f de x. É a mesma coisa você dizer que isso aqui é y. F de x é y, tá bom? Primeira coisa aí para a gente vai usar mais assim agora, né? Ao invés de você falar y igual a vezes x mais b, você fala f de x é igual a x mais b. Ok? Primeira parte. Bem, olhando novamente então para esse ponto que nós marcamos aqui, um ponto ele nunca está perdido no espaço, né? Ele tem um endereço aqui que a gente acha ele em y, a gente acha também ele em x, ok? Que eu não fiz com a régua, não ficou bem feito. E a gente costuma dar um nome para o ponto, uma letra maiúscula. Vou chamar esse ponto aqui de A, ok? Esse é o ponto A. Mas para eu saber onde que está esse A no espaço aqui, então a gente vai me dar um endereço para ele. O que é o A? Eu vou dar um x e dar um y. Valores em x e valores em y. Então vou chamar de o x de 2 e o y de 4, por exemplo. Então sei que meu A vale 2 em x, então aqui é 2. E aqui no y é 4. Bom, isso aqui é 4, significa que a metade é 2, a metade aqui é 1, a metade aqui é 3. E da mesma forma, a metade aqui é 1, aqui está o 3, aqui está o 4. Ok? Apenas para poder aprender a localizar, para quem não sabe. Isso é bem básico, né? Mas tem alguns alunos que talvez ainda tenham um pouco de dificuldade com isso. Um lembrete a mais aí, então. Bom, aprofundando um pouquinho mais nesse conceito, nós dissemos aqui no começo que se trata de uma equação do primeiro grau. Essa equação y igual a x mais b, ou f de x igual a vezes x mais b. Equação do primeiro grau significa que é uma reta, tá ok? Equação do primeiro grau é igual a uma reta. Então a gente chama também essa equação de equação da reta. Então essa equação aqui, f de x igual a x mais b, y igual a x mais b, é a mesma coisa, né? A gente vai falar mais assim agora. F de x igual a x mais b é a equação da reta, tá ok? Mas se é uma reta, então nós temos que achar mais pontos aqui. No mínimo, mais um ponto.
Só o ponto A você não consegue fazer uma reta. Poderia ser uma reta em qualquer direção, né? Vamos achar algum outro ponto aqui. Vamos pensar nesse ponto aqui 1 e 2. Então, aqui no x está 1 e no y está 2. Ok? Então, estou fazendo aqui sem régua, tá? Então vai ficar bem alinhadinho. Mas agora eu tenho esse ponto B aqui. Vou colocar. No x é 1. No y é 2. Bom, percebam então que o x sempre vem antes, tá? O endereço no x sempre vem antes e depois o y. Ok? X primeiro, y depois. Então nós achamos o ponto B, que é esse daqui. Vamos traçar uma reta? Eu vou traçar sem régua mesmo para não soltar o celular. Não tenho certeza só de olhar aqui que vai passar pelo ponto zero, não. Não tem problema, tá? Então aqui eu tenho a reta. Bom, como vamos achar nesta reta o coeficiente angular e o coeficiente linear? Vamos lá para o próximo passo? Bom, então nós queremos encontrar a equação da reta ali, né? Lembrando que quando você olha aqui na equação da reta, né? Eu mostrei para vocês que o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear, né? Vamos achar o A? Porque nós já temos y, já temos x. É só olhar na reta. Nós temos o valor de y e de x, olha, os valores de x aqui e os valores de y aqui, né? Mas não temos o A. Para achar o A, galera, o coeficiente angular, que é igual a, né? Ali. Então, o A, ele tem uma formulazinha. É o y 2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Significa, o y final menos o y inicial dividido por x final menos x inicial. Como assim, né? Aqui nós temos dois pontos, A e B. Nós temos x e y, né? Então o valor do x aqui do ponto A é o 2 e o valor do y é o 4. O valor do x do ponto B é 1 e do y, valor 2. Olhando aqui para essa reta, a reta, o ponto primeiro dela, o ponto mais próximo aqui, né, do eixo x e do eixo y, desse ponto de conversão, é esse daqui. Esse aqui é o ponto mais distante. Então a gente vai pegar sempre o primeiro ponto aqui, né? Qual que é o y2? O y2 é o que está mais distante, o y1 é o que está mais perto, tá? Então y2 é esse aqui, é 4. O y1 é esse daqui. Então, colocando na fórmula, A é igual a y2 é esse, 4 menos 2. Então, 4 menos 2. Dividido x2 menos x1. Mesma forma. Esse daqui é o x2 e esse daqui é o x1. Tá ok? Então x2 é 2 e o x1 é 1. 2 menos 1. Voltando aqui. 2 menos 1. Que é igual 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. Que é igual a 2. 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, o nosso alfa, que é o coeficiente angular, é igual a 2. Ok? Esse é o primeiro ponto. Bem, continuando aqui, né? Encontramos o A, né? Daquela equação y igual a x mais b, nós já encontramos o A. Sabemos que ele vale 2. A igual a 2. Mas e o B dessa função? Bom, para achar o B, o que a gente vai fazer aqui, né? Como a gente já tem o A, nós vamos escolher um x e um y aqui da nossa reta. Tá? Qualquer x, qualquer y. Vamos escolher dos pontos que já estamos trabalhando, que vai ficar mais fácil. Então, substituindo aqui, né? F de x igual a x mais b. F de x é a mesma coisa que y, né? Já temos o A é 2.
Vamos escolher um x e um y. Vamos pegar aqui desse ponto A, por exemplo. Né? O x é 2 e o y é 4. Então, o x é 2, o y é 4. Ok? Então, isso aqui, vamos substituir o b na fórmula que é o que nós queremos. Então, 4 é igual 2 vezes 2, 4, mais b. 4 mais que número vai dar 4? 4 mais 0, né? Então, o nosso b aqui é igual a 0. Então, nós já temos aqui o a, que é 2, e o b, que é 0. Vamos substituir agora aqui na equação. Achamos o a e achamos o b. Antes de fazer substituições, vamos ver o que isso significa, tá bom? Substituir primeiro, né? f de x igual a x mais b. Equação da reta, primeiro grau, né? Então, a nossa equação fica assim, f de x é igual o a, que é 2, vezes x, mais o b. Lembra que o b é 0? Mais 0. Como é 0 ali, então eu posso simplesmente dizer que f de x igual a 2x. Essa aqui é a nossa equação da reta, tá? f de x igual a 2x. Agora sim, vamos ver o que isso significa. Povo, então resumindo tudo aqui, ó, coeficiente angular e coeficiente linear, né? Nós vimos que na equação da reta, na equação do primeiro grau, y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, que o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, tá? Nós descobrimos como achar isso, né? Nós vimos aqui como que a gente acha o a, que é você fazer a diferença entre o y e o x. Até poderia fazer assim, ó, que é delta y sobre delta x. Não fiz isso para não confundir, mas é bom saber. Às vezes pode aparecer assim em algum exercício. O a igual a delta y sobre delta x, que é o y final menos o y inicial, ou x final menos x inicial. Então achamos o a, substituindo pelos dados aqui que tínhamos na fórmula, né, x e y. Beleza? Mas precisávamos achar o b, mas aí como achamos o a, ficou fácil achar o b. Nós substituímos na fórmula aqui, né, o a é o 2, tá vendo ali, né? Pegamos o x e o y e achamos o b, que vale a 0. Aí nós pegamos o a e o b e colocamos na equação da reta, para descobrir qual que era a equação da nossa reta lá. f de x igual a x mais b. Aí colocamos o a, que é o 2, e o b, que é o 0, né? Que é o mais, tá? Não está muito claro, né? Não tá pegando direito, mas é o 2x mais 0. Aí vimos que é a mesma coisa que f de x igual a 2x. Essa é a nossa equação da reta. Tá bom? Agora vamos entender o que isso de fato significa. Então sabemos que o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Vocês viram que na hora que nós achamos o b aqui, o b é 0. O que significa o b, o coeficiente linear? É o ponto em que a nossa reta, toca o eixo y, que é o 0, né? O b não é 0? Então, o b, que é o coeficiente linear, é o ponto em que a reta corta, né, o eixo y, que é o 0. Nós vimos isso aqui, né? O b igual a 0 é onde ela corta o eixo y. E o coeficiente angular, o que ele é? Nós vimos que é o a. O coeficiente angular é o a, que nós achamos aqui, né? O a é o 2. Mas quando você olha para o gráfico aqui, o que isso significa? Significa a inclinação da nossa reta. A nossa reta aqui, em relação ao eixo x, ela faz um ângulo. Vamos chamar esse ângulo de alfa, tá ok? Esse ângulo aqui é a inclinação da nossa reta, né? Então, o que o a significa aqui? Primeiro que vocês viram que o a foi positivo. O a deu igual a 2. 2 é positivo. Então, quando dá positivo, significa que esse ângulo aqui, ele está entre 0 e 90 graus. Então, a nossa reta ela vai ser ascendente, tá? Ela vai estar nessa posição aqui, ó, para cima, né? Ela vai estar entre o 0 e o 90. Vai ser menor que 90 e maior que 0. Não vai ser igual a 0 nem igual a 90.
mas ela vai estar nesse ponto aqui, então ela é ascendente. Se a reta fosse descendente, o que isso significaria? Que o nosso A seria negativo. Então, se a reta, por acaso a reta fosse algo assim, descendente, o que significa isso? Que o nosso alfa, que o nosso ângulo alfa, ele seria maior que 90 graus. Olha só, ele seria maior que 90 graus. Então, se o ângulo for maior que 90 graus, a nossa reta é descendente e o A vai ser negativo. Tá ok? Então o alfa não é o alfa é só o ângulo de inclinação da reta. O A, se ele é positivo, indica que esse ângulo é ascendente. Se o A é negativo, indica que o ângulo é descendente. Tá ok? Então basicamente é isso aí que temos. Vou mandar uma foto aqui também do quadro para resumir, para ficar mais fácil. Beleza? Bem, pessoal, era isso aí, tá? Era só um resumão. Agora eu vou passar um exercíciozinho, uma atividade super simples. Aí façam aí e enviem aí para a professora Cássio, beleza? Boa atividade, um abraço.